vamos bater um papo sobre como que uma função pode crescer. Tá? Vou pegar o lado matemático, depois a gente pode puxar para física, química, ou então os aumentos do preço, ou dos preços de produtos na vida real, tá? Em função do tempo, no cotidiano. Você pega o y igual a 2x, y é o dobro de x, e o x vai aumentar de 1 em 1. Então, x é 0, 1, 2, 3, 4. Como o y é o dobro de x, então vou ter aqui o dobro de 0, 0, o dobro de 1 é 2, o dobro de 2, 4, o dobro de 3 é 6, o dobro de 4 é 8. E a gente pode perceber o seguinte, a função cresce, vamos dizer assim, com um ritmo constante. Cada vez que o x aumenta de 1 unidade, o y aumenta de 2 unidades. Se eu pegar o x aqui e aumentar o x de 2 unidades de uma vez só, o y aumenta de 4 unidades. Se o x aumentar de 3 unidades, de 0 para 3, por exemplo, tá? O y aumenta de 0 para 6. Então, o crescimento do y em relação ao x, tá? O y cresce o dobro de x. Vamos ver? Y igual a x ao quadrado. Em vez de y, vou colocar q agora. Tá? Q de quadrado. Tá? Então, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Olha o que acontece. O x aumenta de 1 em 1. A quantidade x ao quadrado não aumenta de 1 em 1. Cresce e cresce cada vez mais. Quer dizer, cresce a taxas crescentes. Aqui, de 0 para 1, aumentou de 1 unidade. Note que o x sempre aumentando de 1 em 1. Aqui o x aumenta de 1 unidade, o x ao quadrado já aumentou de 3 unidades. Aqui o x aumentou de 1 unidade, o x ao quadrado aumentou de 5 unidades. O x aumentou de 1 unidade, o x ao quadrado de 7 unidades. Agora, cresce e cresce cada vez mais. Pega a raiz quadrada de x. Se x é 0, a raiz quadrada é 0. Se x ao quadrado, se x é 1, a raiz quadrada é 1. Só quando x for 4, que a raiz é 2. Aqui o x aumenta de 1 em 1. Aqui, a raiz quadrada aumentou de 1 unidade. Aqui de 41%. Aqui, menos que 41%. E aqui, menos ainda. Quer dizer, o crescimento é cada vez mais lerdo, cada vez menor. Tá? No gráfico, o quadrado de x se comporta assim, não, tá? Daquela parábola, se x for 0, o que é 0. Se x for 1, que 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, gráfico é uma coisa assim. Ó. Tem a concavidade para cima, cresce cada vez mais. Finalmente, a raiz quadrada de x, a raiz quadrada de 0 é 0. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. O gráfico também é uma parábola, só que deitado, na verdade, meia parábola só. Tá? E aqui você percebe que cresce cada vez menos. No início cresce bastante, visualmente, depois cresce cada vez menos. A raiz quadrada de 1 é 1. Esse pedaço aqui, a gente pode, por exemplo, interpretar assim, ó, que a raiz quadrada é maior do que o próprio x. Se eu perguntar, pedir, por exemplo, quem é raiz quadrada de 9%, não vai responder 3%, que a raiz quadrada de 9%, que é igual a 3 sobre 10, que é igual a 30%. A raiz quadrada de 9% é 30%, e não 3%. Pensa um pouco sobre esta situação e tenta comparar com a porcentagem. Assim, por exemplo, a raiz quadrada de 16% vai dar 40%. Tá? Bom, eu acho que sobre isso aqui, que é bem simples, você pode e deve meditar um pouco. Tá? Até a próxima. Então.